Bem-vindos! Vamos pensar um pouco? Eu sou a Laila e esse é o PeripaCast, episódio 5 do nosso quadro Cinefilô. Hoje nós vamos discutir sobre o tema racismo com o filme Moonlight, Sob a Luz do Luar. Contaremos nesse episódio com as participações especiais de Gabriel Salles e Rafaela Policarpo. Lembrando que esse podcast é um oferecimento do Centro Acadêmico Bento Prado Júnior, da Universidade Federal de São Carlos, em parceria com o projeto Mulheres por Elas, do coletivo Unidas pelas Mulheres. Esse projeto tem o objetivo de amenizar a problemática da pobreza menstrual na cidade de São Carlos. O link com mais informações sobre como contribuir vai estar na descrição. Agora eu vou pedir para os convidados se apresentarem e falar um pouco da relação de vocês, de experiências referentes com o tema, para a gente poder começar nossa discussão sobre a temática de hoje. Meu nome é Gabriel Salles, eu sou um homem negro, cisgênero, heterossexual, faço filosofia na UFSCar. Gostaria de agradecer o convite de vocês, de você, da Laura, e agradecer também o empenho que vocês têm em colocar esse podcast no ar, porque eu tenho certeza que esse podcast tem um impacto muito grande e muito relevante na vida de quem ouve. Falar sobre vivência é sempre muito difícil, muito delicado. Eu tô muito nervoso também, então vou deixar isso claro já, para perdoar qualquer coisa. Mas é isso, assim, falar sobre vivência é sempre muito delicado e por melhor que você fale, a vivência é tão subjetiva que tem coisas que não tem como explicar, assim. Tem vivências que não tem como explicar, só tem como ser vividas mesmo. E eu lembro também no primeiro podcast, acho que era sobre machismo, né? A Ellen se saiu muito bem dessa pergunta, mas na verdade eu concordo com tudo que ela falou, que ela fala sobre a universalidade da experiência negra. Por mais individual que seja a experiência de cada um, existe um aspecto que unifica todos nós, que é a experiência negra, a existência negra, ela é resistência. Qualquer tipo de existência negra é resistência. Então, isso faz com que a gente consiga se identificar com as histórias individuais de cada um. Agora, falando especificamente sobre mim, eu acho que em relação à minha experiência com a minha racialização, a minha vida acho que pode ser dividida em dois momentos, assim, um momento pré-rap e um momento pós-rap. Eu descobri o rap mais ou menos no meu segundo colegial, assim. Descobri não, né? Mas eu comecei a gostar e entrar dentro do movimento hip hop. E esse momento pós-rap, ele é um momento que é um momento que eu considero mais consciente, um momento mais politizado. Eu considero que eu me tornei mais politizado nesse momento pós-rap, foi um momento que eu me tornei politizado e consciente do meu lugar no mundo, assim. E antes disso, não é que eu não era consciente, mas é que foi um processo bem mais lento e bem mais gradual, assim. Eu estava explicando que todo ser humano, a gente nasce no mundo e a gente se entende como pessoa, a gente se entende como mais um garoto como todos os outros, só que a sociedade, no caso da vivência negra, te faz perceber que você não é só mais uma pessoa, você é uma pessoa negra, né? O negro, ele não pode ser simplesmente neutro, ele tem que ser extraordinário de alguma forma, né? Geralmente para mal, mas se não, quando para bem é meio que um bem forçado por conta de uma culpa, né, de um branco que vai tentar enaltecer alguma coisa assim e tipo, fica aquela situação constrangedora. Mas enfim, já tô me perdendo também. E o que acontece? A minha vida, eu tive muito pouco contato com a cultura negra inteira, assim. Eu sempre odiei, na real. Não odiei, assim, com todas as minhas forças, mas é que eu sinto, posso estar enganado, mas eu sinto como se naquela época, assim, nos anos 2000 até 2010, assim, até mais pra frente, na verdade, até 2015,
Mas na real é subjetivo, né? Que 2016 foi quando eu descobri o rap, assim. E eu já tava mais ligado nas causas e tal. Mas antes disso, ser racismo era o normal. Ser racista era o normal, assim. Ser racista era um comportamento normal. Eu lembro que a minha mãe esses dias estava me contando de um caso de um atleta olímpico que ganhou medalha de ouro e ele sofria racismo pra caralho no ginásio dele lá, dos colegas dele, e ele foi querer notificar isso e foi expulso ainda do ginásio e tal. E ela tava me contando que tipo de racismo, né, que a galera tava fazendo com ele, que era aquele tipo de ficar implicando com ele, falando que sacola de lixo é preta, sei lá, sacola de supermercado é branca. Então, esse tipo de racismo eu sofria, mas tipo assim, os meus melhores amigos falavam esse tipo de coisa pra mim, faziam esse tipo de piada, sabe? O meu padrasto foi parar de fazer esse tipo de piada há pouco tempo atrás, então ser racista era o padrão, assim. Eu tive uma vida com uma visão muito embranquecida, todo esse período de construção de mim mesmo. E eu sempre, tudo que eu olhava em mim, tudo que eu gostava em mim e nas outras pessoas e no mundo era branco, e tudo que eu não gostava era negro, e só depois que eu fui introduzido ao rap, ainda por meio do Costa Gold, que é um grupo de rap branco, e aí eu fui entrando mais pra dentro e tal, que eu fui percebendo toda essa bagagem branca que eu tive, e comecei a desconstruir tudo isso e reconstruir uma visão mais enegrecida do mundo. Então, a minha mãe, ela é branca, o meu pai, ele é negro, e ele não, meio que não, né? Meio que seria um descaso com os que meio que abandonam. Ele abandonou nós muito pequeno, assim, a gente tinha 1 ano, 2 anos, eu e meu irmão, e ele foi lá pro Japão. Enfim, tem uma irmã que eu nem conheço, japonesa, meio negra, que louco, né? Enfim, a minha família por parte de mãe é toda branca, e a minha família por parte de pai, que é negra, por conta de uma questão com processo e tal, houve um mal entendido que eles se afastaram completamente, assim, da gente. Então eu e meu irmão, a gente nunca teve contato com a cultura negra, e sempre era negativamente. Então a minha mãe nunca deixou, apesar de eu morar em um bairro periférico, Parque Ribeirão, aqui em Ribeirão Preto, minha mãe nunca deixou a gente sair de casa, assim, interagir com a galera da rua, e eu acho isso bom, na verdade, porque eu teria tido contato com o tráfico muito mais cedo do que eu tive. E ela sempre fez questão de proporcionar pra gente, mesmo não tendo condições, contato com outras coisas, né, pra gente utilizar nosso tempo, e também ela trabalhava muito, e era o que sobrava pra gente. Assistir desenho, assistir filme, assistir série, jogar videogame principalmente. Então eu fui criado dessa forma. E as escolas que a gente estudou, ela sempre fez questão também de não colocar a gente em escolas do bairro, por exemplo, ou escolas de bairros periféricos, que são escolas muito ruins. Então eu estudei da minha primeira à quinta série no SESI, e daí apertou um pouco as coisas, né? Porque o SESI, quanto mais os anos passam, mais caro vai ficando. Aí ela colocou a gente no Djanira, que é uma das melhores escolas públicas, assim, aqui de Ribeirão. Então até na escola tinha pouquíssimos negros, assim, nas escolas, e quando tinha, eu não me identificava em nada com eles, porque eles não tiveram contato, não foi disponível para eles as coisas que foi disponível para mim, né? Então, por isso, eu sempre tive essa visão muito embranquecida do mundo. Eu sempre odiei rap, funk, samba, pagode, tudo que remetesse à cultura negra. Eu tinha essa visão preconceituosa e conservadora de... Não tinha exatamente, mas... Porque, é que nem eu falei, eu estava uma criança vivendo a vida, mas é claro que
a gente vai absorvendo as coisas, né? Que a gente vê na TV e tal. E eu tinha essa visão de, preto, favelado, criminoso e etc. E eu não me colocava nesse lugar também. Eu não tinha noção dos estereótipos, que eu mesmo fazia parte, né? E a minha mãe é uma pessoa muito politizada hoje em dia. Assim, a minha família não é nem um pouco conservadora, mas, que nem eu falei, naquela época era o comum ser racista. Então eu ouvia todo tipo de coisa e por isso eu fui criando esse imaginário. Tem alguns casos aqui para ilustrar isso que eu tô falando, que é o primeiro, que depois de muito tempo, tudo isso eu só fui notar que eu fazia e que aconteceu depois de muito tempo, assim, agora há pouco eu tô falando. Então, por exemplo, eu nunca deixei meu cabelo crescer muito, assim. Na real, eu tô deixando crescer agora por uma aposta, mas antes eu deixava ele muito curto e hoje eu consigo fazer essa análise, né? Eu deixava ele muito curto porque o meu cabelo, quando ele é curto, ele não enrola tanto, assim. Ele demora um pouco pra enrolar, então eu conseguia meio que enganar que ele era liso, assim. Sempre usei shampoo e condicionador pra cabelos lisos, sempre penteei ele daquele jeito vaca lambeu, tá ligado? E eu fazia algo que, nossa, hoje me dói muito, assim. Mas quando eu era pequeno, todo dia, assim, eu ia no espelho e eu ficava puxando meu nariz assim pra frente e, né, quem tá ouvindo, eu pegava nos dois lados da minha narina e puxava pra frente e pegava em cima e embaixo e puxava pra frente para que ele pudesse crescer afinando, né, porque não enlarguecesse. Desde sempre eu tive essa noção de que a gente acha que a gente não tem noção do quanto que os nossos gostos são construídos pela nossa cultura, né? Então, essa questão do seu tipo de garota que você gosta, né? A gente tem essa noção de que, eu gosto de garotas brancas, eu gosto de garotas magras, e a gente não tem noção do quanto que isso foi construído na gente, né? E hoje eu olho para trás com muita culpa, assim, observando como eu tratei as mulheres negras que eram da minha classe e passaram pela minha vida, que foi com extrema indiferença, assim, sabe? Eu acho que eu sinto culpa por ter contribuído muito para essa questão da solidão da mulher negra e tal. Depois que a gente entra na faculdade, a gente acaba tendo mais contato com pessoas muito mais abertas que conseguem observar a beleza dentro de você, que não é só o que você tem de branco, tá ligado? Porque eu sempre foi assim pra mim, tipo, eu percebi agora que tudo que eu sempre gostei em mim era tudo que eu tinha de branco, tá ligado? E tudo que eu sempre odiei era o que eu tinha de negro. E quando você entra na faculdade, que você percebe que as pessoas, que você começa a se abrir mais, né? Tanto as pessoas começam a gostar do que você é por você, quanto você começa a observar a beleza do ser humano, das características que constituem o humano. De essa questão que eu tava falando, o negro, ele não pode só ser no mundo, ele tem que se colocar no mundo, né? E o rap foi essa ferramenta para eu me colocar no mundo. O negro, eu acho que uma questão da particularidade da minha vivência, que outras pessoas eu acho que podem se identificar também, que estão mais ou menos nessa mesma situação, é que a gente vai sempre querer fazer parte de algo e a gente nunca vai estar completamente fazendo parte daquilo, assim. A gente sempre vai ter, mesmo que as pessoas nos aceitem, vai ter algo na gente que elas vão deixar de fora. E para ilustrar isso, eu lembro de um dia na minha classe lá, eu tinha uma amiga branca, loira, de olho claro e tal, que ela chegou pra mim e falou, não sei o que a gente tava falando assim, mas ela chegou e falou: Gabriel, você não é preto. Você não é preto. Pra mim, você não é preto, ela falou pra mim. E aí, tipo, na hora eu só, mano, que viagem, tá ligado? Mina mó louca.
Mas depois, hoje em dia eu paro pra pensar e, tipo, na cabeça dela, eu imagino, ela tinha todos aqueles estereótipos do que é um negro e tal, e ela olhava pra mim, ela não via uma pessoa negra porque ela simplesmente conseguia se identificar comigo, a gente tinha um laço, a gente conversava sobre diferentes coisas, ela pedia ajuda pra mim nas provas, então essa humanidade era uma humanidade que ela não conseguia enxergar no negro, e ela olhava pra mim e excluía isso de mim, tá ligado? Tipo, é uma leitura que eu faço. Outra coisa também que aconteceu uma vez foi que eu tava de boa lá, tá? O professor tinha saído, alguma coisa assim. E aí 2 amigas minhas também, brancas, falaram: Gabriel, você é o menino negro com mais características brancas que eu conheço, tá ligado? Dessa escola, sei lá. Então acho que meio que era isso que eu queria dizer sobre a minha vivência, assim. A dualidade dessa minha vivência, que é essa questão do preto e do branco, e aí no segundo colegial eu conheci o rap e fui me desconstruindo até me sentir hoje finalmente pertencente a algo assim e capaz de analisar todas essas contradições que tinha antes na minha cabeça, que não fazia sentido, que eu sempre me considerei uma pessoa com uma autoestima muito alta, eu nunca tive uma autoestima baixa, mas tinha tantas coisas que me incomodavam em mim, e enfim, e pude também desconstruir essa visão que eu tinha das outras pessoas e da cultura negra, e finalmente consigo fazer parte dela, e consigo me sentir aceito completamente por ela, como eu nunca poderia ter sido tentando fazer parte da sociedade como uma pessoa normal, uma pessoa neutra, enfim. E eu queria também terminar, né, me inspirando de novo na Ellen, com um trecho de uma música que eu gosto muito, que é Brasil Colônia, é o trecho do Santi, que sempre me faz arrepiar até lá embaixo. Lágrimas de sangue escorrem dos filhos desse solo e irrigam esse solo. Crianças pedem colo e a pátria mãe se isola, que os órfãos chorem longe. Às margens do que importa, o poder, a preferência, que Deus me ajude, Lázaro. Pois eu não sou politizado, a esquerda e a direita são 2 asas do mesmo pássaro. Passeiam racistas, machistas, homofóbicos, etnocentristas há 6 séculos, e só passaram nós. Foram mais de 6 bilhões de óbitos, queimaram arquivos, motivos, queimaram motivações e ainda estamos vivos, mas queimaram meus ancestrais. Veneno nos livros, o que já foi não volta mais, quem disse que já nos livramos disso? E as cotas espirituais, quem cede, ou melhor, quem assume esse compromisso de reequilibrar a balança da ordem natural do universo. Essa é a revolta da chibata em verso. Sentiu um incômodo, então ajusta a carapuça, porque eu bato na batida para não arrebentar sua fuça. Intolerância fede, ignorância é febre, infelizmente, até quando o Brasil doente. É isso. Bom, boa tarde, gente. Meu nome é Rafaela, tenho 20 anos, sou cis e hétero, faço educação física da Unicef. Queria agradecer por vocês terem me convidado. Tô nervosa, mas eu vou do meu jeito. Eu queria muito participar pra gente discutir sobre esse tema. Pra mim é muito pesado também. Acho que para todos os negros esse tema é e deveria ser muito recorrente, muito impactante. Então, também, se eu me emocionar aqui um pouquinho, desculpa, porque eu já me emocionei só do Salles falando. Então, né? Eu ia começar falando um pouco sobre a minha vivência, mas antes que eu esqueça, eu queria falar um pouquinho sobre o que o Salles falou, que eu me identifiquei muito, sobre a parte de se achar um pouco branca na vida e como isso
provavelmente, assim, na minha vida, fez com que eu achasse que eu ia fugir do racismo. Na verdade, eu já sofri desde muito pequena, aliás, desde que eu nasci. Minha mãe já me contou relatos de pessoas que trabalhavam com ela, falando, nossa, ela nasceu com cabelo crespo, que triste, né? Já comentários assim, quando eu nem sabia que eu existia, com menos de 1 ano de idade. E isso foi passando, assim, por toda a minha vida, quando eu tava no primáriozinho, no ensino fundamental, no médio. E hoje em dia, eu vejo tudo isso como o fator que me fez ser muito insegura até hoje. Eu ainda não consegui superar essas coisas até hoje. É uma coisa que eu estou trabalhando, estou fazendo uma terapia agora. E basicamente são coisas que em 20 anos continuam comigo. Na verdade, vão continuar até eu morrer, pelo resto da minha vida, pelos meus filhos, por todas as gerações, até que a gente consiga acabar com isso, né? Mas falando mesmo na parte que eu mencionei do Gabriel, lá para os meus 13, 14 anos, quando eu já estava no La Salle, acho que eu já conhecia a Laura, eu sempre estudei em escolas particulares. Então, em escolas particulares, a maioria é branca. Quando você vê um negro ou outro, você já fica assim, nossa, que bom, né? Mas gostaria que tivesse muito mais. Mas como eu era sempre rodeada de pessoas assim, brancas, a cor mais clara, o cabelo liso, tudo isso, eu comecei a colocar na minha cabeça de que se eu começasse a me parecer mais com eles, talvez eu sofreria menos, talvez eu seria mais bonita. E aí começou o processo de eu começar a querer. Primeiro eu comecei a fazer relaxamentos no cabelo, pro meu cabelo abaixar. Meu cabelo é crespo. E até hoje eu uso lace, porque eu estou fazendo uma transição, mas depois eu falo sobre isso. Mas meu cabelo sempre foi crespo e bem armado. Comecei a fazer relaxamento, abaixar um pouquinho. Depois eu quis alisar. E foi aí que começou uma luta na minha vida de só conseguir viver, só conseguir sair, só conseguir me sentir bem quando eu tava com o cabelo liso. E eu não podia correr, não podia suar, não podia nadar, tudo isso eu era muito refém do meu cabelo. Só que, na verdade, o maior problema estava dentro de mim, dentro da minha concepção que a sociedade colocou na nossa cabeça de que para ser bonita eu teria que me parecer com uma pessoa branca. Então, eu fazia coisas que nem já foram mencionadas, como colocar prendedorzinho de roupa no nariz para ver se ele alisava, tô lembrando do cabelo, para ver se ele afinava, né? Eu ia toda semana no cabeleireiro fazer escova. Eu sentia vergonha até assim do meu corpo mesmo, o meu joelho, que é um pouquinho mais escuro, não gostava de mostrar ele pela pele negra, né? Às vezes nessa parte que é um pouquinho mais seca, ser um pouco mais escura. Eu evitava ficar no sol para ficar mais morena. Quando eu ia na praia, eu odiava tirar fotos porque eu tava mais morena, mais preta. E, enfim, todas essas coisas eu fazia até mais ou menos uns 16, 17 anos sem perceber, assim. Era uma coisa que na minha cabeça dava certo, era na minha cabeça, eu ia ficar mais bonita, as pessoas iam me aceitar. E depois de um tempo, quando esse negócio de lutas sociais, de minorias começou a vir à tona realmente, eu comecei a abrir os olhos. Mas antes, com certeza, claro que já existiam lutas e lutas e
estudos, isso, aquilo, só que eu nunca fui interessada, porque para mim era minha cultura, era, mas era uma coisa que se eu estudasse, parecia que ia ser, por exemplo, uma vergonha, assim, eu não ia gostar de ver isso, eu não gostava de discutir com as pessoas sobre isso, eu não gostava de por exemplo, falar, minha família sempre foi, minha família inteira é negra, sempre foi muito ligada à cultura negra, sempre gostou de samba, de fazer trancinhas, de tudo isso. Eu tinha muita vergonha de falar para as pessoas que eu gostava disso. Eu não fazia trança na época, que hoje em dia é a coisa mais maravilhosa do mundo, que me liberta, porque eu ainda sou muito presa ao meu cabelo. Assim, gostava de pagode, todas essas coisas. Eu não falava porque as pessoas ficavam, nossa, sabe, como se fosse uma coisa, uma cultura inferior mesmo. Porque eu sempre tive, assim, quase na minha vida toda, a maioria dos amigos brancos, mas isso foi por questões de vivência mesmo. Eu vivia sempre com eles, meus pais não deixavam sair muito, eu não conhecia outras pessoas diferentes, então era sempre minha rodinha social, assim mesmo. Falando de solidão da mulher negra, também já sofri muito. Como eu disse, eu sempre convivi em ambientes assim com gente mais branca, como a escola que eu ia todos os dias. Então, era sempre aquele negocinho, a lista das mais bonitas da escola. No rolezinho, quem que vão pegar? Era sempre as brancas, sabe? Sempre as brancas e magras, né? Essas listinhas mesmo de quem é mais bonitinho, isso desde que você começa a se entender por gente e perceber que sua imagem importa na sociedade, que não deveria acontecer, mas acontece. Então, assim, o meu ponto disso é que o racismo, mesmo que a pessoa não chegue e fale para você, nossa, eu não gosto de você pela sua cor, mesmo que seja indiretamente, todos esses fatores prejudicam muito na sua aceitação. Isso eu falo por conta própria, na sua segurança. Eu sou muito insegura até hoje, e principalmente no futuro, se a gente continuar com isso, com todas essas inseguranças na cabeça, a gente não vai conseguir se levantar e tentar mudar o mundo. Porque se eu não tivesse aberto meus olhos, provavelmente hoje eu ainda estaria nesse negócio de eu não consigo fazer nada e essas lutas sociais não ajudam em nada. Então, eu acho muito importante a gente debater isso todos os dias, levar isso para os mais velhos também, para os mais novos, porque minha família, mesmo sendo todos negros, muitos ainda não gostam, com 50, 60 anos, eles ainda não gostam, eles ainda fazem comentários racistas para eles mesmos, assim. Por exemplo, minha avó ainda fala que ela tinha cabelo pichain, ela fala, e depois, quando ela ficou mais velha, ele alisou e que agora tá bem melhor, sabe? Então, acho que a gente tem que tentar levar todas essas discussões, esses debates para toda a sociedade. E é isso que eu tenho tentado fazer todos os dias aqui, enquanto negra, né? Assim, naquela questão, o que a gente pode fazer para mudar? A gente sabe que é ruim, a gente sabe que é errado, mas o que a gente pode fazer para mudar? Não é só colocar uma hashtag no Instagram falando Black Lives Matter. Não é só isso, né, gente? Então, e principalmente na minha visão, eu acho que a gente deveria trazer todas as pessoas. Quando as pessoas falam o debate do movimento negro é só para os negros. Mas, na verdade, o problema está nas pessoas brancas,
que cometem o racismo. O problema está na sociedade, tá o racismo estruturado. Então, a gente tem que trazer todas essas pessoas pra gente, sim. Então, basicamente é isso que eu gostaria de falar, mas na minha vivência, se eu pegar pra falar um monte de coisa, eu não vou parar de falar. Então... Qual a situação que vocês já passaram que ficou claro, assim, que vocês não tinham dúvida nenhuma que era uma situação de racismo, que as pessoas estavam sendo racistas e vocês só estavam passando por aquela situação por causa do tom de pele de vocês ou do fenótipo? Eu vou falar uma situação que não incluiu só eu, mas que doeu muito mais porque incluiu a minha mãe. E eu acho que quando é com a gente pode tentar ser forte, pode tentar superar aquela situação, mas se atinge uma pessoa, principalmente uma pessoa muito perto de você, é pior ainda. E eu só queria pegar e abraçar minha mãe, mas a gente sabe que não é só isso. Mas foi num caso de que a gente foi numa loja, só que isso eu era menor, sabe? Eu não tinha todo o conhecimento e talvez eu não tinha toda a voz que eu tenho agora pra ter reagido, nem nada do tipo. Mas vou contar agora. Foi numa vez que a gente foi numa loja e minha mãe queria ver uma bolsa. A gente não estava aqui em São Carlos, a gente tinha viajado para São Paulo. Minha mãe queria ver uma bolsa e a gente entrou na loja. Não percebi olhares, porque eu não percebi isso na época, mas eu lembro muito bem da minha mãe perguntando o preço da bolsa e a mulher falando: é muito caro, eu acho que você não vai conseguir pagar. Ela falou exatamente assim. Minha mãe ficou totalmente sem reação e a gente acabou, ela simplesmente me puxou pelo braço e a gente saiu da loja sem nenhuma justiça, simplesmente. Na época não era época de acontecer alguma coisa e postar no Facebook o que tá acontecendo pra gente cancelar a loja, essas coisas do tipo. Simplesmente acontecia e não tinha muita repercussão. Então foi por isso. E acho que a maior frustração que eu tive nesse dia, por isso eu falei sobre esse caso, porque foi o caso que eu fiquei mais frustrada, é de que eu pelo menos não pude fazer nada, porque eu não tinha assim, reação na época, eu não tinha forças, eu achava que se eu falasse alguma coisa, ninguém ia me ouvir, só que se acontecesse hoje em dia, mesmo que apenas uma pessoa me desse ouvidos, eu ia falar. Com certeza eu ia falar. E eu ia gritar. Gritar no bom sentido, né? Pra ser ouvida. Eu ia tentar ter voz. Mas esse foi o pior caso, porque eu não consegui fazer nada no momento, mas foi isso. Acho que eu nunca sofri um racismo desses clássicos, assim, explicitaços, tá ligado? Mas hoje eu consigo olhar pra trás e ver várias situações, assim, que antes eu não conseguia enxergar. Tipo, um simples, assim, é que eu, desde sempre, assim, eu tenho RG. Isso é uma questão, né, do homem negro, assim, que a minha mãe, ela sempre fez questão, assim, pra mim, também nunca questionei, assim, ela é minha mãe, tá ligado? Deu TRG e eu chegava na escola, assim, quando tinha alguma coisa pra sair, alguma coisa assim, ele perguntava de RG, ninguém tinha RG. Eu ficava assim, mano, tipo, como assim ninguém tem RG, tá ligado? Então, isso é uma coisa que depois a gente só vai perceber depois, que é pela questão do racismo, né? E essas piadinhas, assim, desde sempre, eu acho. Como eu falei, assim, eu não lembro de um específico que era muito comum. Era todo dia, assim. Todo homem negro é o Cirilo, por exemplo. Eu também era o Cirilo. Não podia ser o Batman, não podia ser o Superman. Tinha que ser o Cirilo, tá ligado? Tipo,
acho que é isso, assim, eu nunca sofri algo explicitaço, assim, sabe? De alguém chegar e me chamar de macaco. Não, já fui chamado de macaco já, mas também não lembro de um dia específico, assim, sabe? Não lembro de um momento de ódio extremo de alguém, assim. Acho que foi mais isso, assim. As questões do dia a dia. Vocês acham que a sociedade, ela tem um papel a cumprir sobre essas situações? Tipo, é uma obrigação da sociedade tomar atitudes para que essas situações deixem de acontecer? E a sociedade, ela é responsável por essas situações acontecerem na concepção de vocês, na visão de vocês? Eu acho que não só a sociedade, mas como o modelo que a gente vive, porque sim, como que eu diria, o todo que a gente vive hoje em dia, tem uma dívida histórica, para mim isso sim, com certeza tem, com os negros, porque assim, isso é meio que todo mundo já sabe, mas ocorreu a escravidão e quando foi abolida, os negros não receberam nenhum direito, nenhuma ajuda, nada. Eles simplesmente foram expulsos e foram colocados para viver do jeito que eles conseguiam. Tanto que hoje em dia a gente tem maioria negra na favela, maioria negra nas penitenciárias, maioria negra pobre, enquanto no Senado, nos cursos de medicina, na classe alta, são todos brancos. Então, assim, dívida histórica com certeza existe. Agora, com a sociedade sendo conivente com as atitudes, por exemplo, aconteceu um caso vamos pegar um caso. Por exemplo, o filho da empregada que infelizmente morreu no prédio, né? Porque a empregadora meio que cagou pro menino, colocou ele no elevador, né? E o menino acabou caindo. Enquanto essa mulher não for presa, enquanto essa mulher pagar uma multa de 20 mil reais e responder em liberdade nesses casos e a sociedade não fizer nenhuma voz sobre isso, não gritar, não se expressar, como que está acontecendo agora, que ela simplesmente está respondendo em liberdade, eu acho que esse modelo de racismo nunca vai mudar no nosso país, nem no mundo. Então, claro que a sociedade tem um papel para acabar com isso. Não são só os negros que vão chegar e fazer algum movimento e acabar com isso. Todo mundo tem que se unir, todo mundo tem que ajudar. Mas enquanto a sociedade for conivente com isso nunca vai mudar. Eu concordo plenamente com a Rafa. Eu acho que como ação, assim, não tem muito a acrescentar, né? Na verdade, eu acho que cada pessoa individualmente tem que se sentir responsável, sabe? Tipo, eu sou negro, eu, tipo, sofri tudo. Eu sou negro, eu sofri tudo que o racismo estava oferecendo pra mim, né? E mesmo assim eu consigo identificar em mim às vezes que eu fui racista. É claro que a gente não vai chamar a vítima de opressor, mas eu sei que eu fiz parte, mesmo na questão racial, eu enxergo em mim o quanto eu fui racista na minha vida. Que nem a fala da Rafa, os próprios negros dentro das suas próprias famílias, eles falam mal de si próprios, assim. Eles fazem mal para si próprios por conta do racismo. Então, se eu, negro, conseguir identificar em mim tudo que eu fiz, todas as situações que o racismo me fez passar, mano, você que é branco não vai saber, não vai conseguir identificar, tá ligado? Não vai achar que não é problema seu, sério, mano. Tipo,
a gente não quer falar sobre isso, velho. Tipo, que nem eu falei, a gente não quer ser extraordinário, a gente quer ser uma pessoa normal. A gente quer fazer um canal no YouTube e a gente quer falar sobre videogame, falar sobre filme, etc. A gente não quer fazer um canal no YouTube pra falar sobre racismo, pra falar sobre isso, tá ligado? Tipo, isso daí é trabalho de vocês, mano. Tipo, era pra gente estar assistindo vocês resolverem a própria merda. Mas a gente tem que, tipo, fazer o dobro, tá ligado? A gente tem que sofrer o bagulho, a gente tem que se articular pra se defender e pra ensinar vocês a mastigar e dar comida na boca de vocês, tá ligado? Então acho que tem que ser um bagulho de cada um, assim, nas suas... Não também ser idiota e, tipo, aqueles militantes que... é tão chato que ninguém resolve a pessoa, né? Você vai ser muito mais eficiente se você for ouvido pelas pessoas, se as pessoas respeitarem o que você tem que falar. Então você tem que ser inteligente na sua roda de amigos brancos e tal, e fazer intervenções cirúrgicas, assim, para tentar cada vez mais diminuir ao seu redor a sua quão racista é o seu meio. E é racista, cara. Tipo, por mais que você queira ser racista, tá ligado? Tá, agora eu vou fazer um resuminho do filme pra gente começar o debate sobre ele. O filme, né, chama Moonlight, Sob a Luz do Luar, e o filme ele apresenta 3 etapas da vida do personagem principal, que se chama Chiron. E conforme vão passando essas etapas, ele vai explorando as dificuldades, né, que o Chiron enfrenta no processo de reconhecimento de si no mundo, como o mundo reage a ele, a descoberta da própria sexualidade, o abuso físico e emocional que ele, como um jovem negro, já vive, né, naturalmente na sociedade. Lembrando que ele nasceu e cresceu em uma comunidade muito pobre em Miami, então já era um lugar onde para ele era bem ruim, assim, criar uma criança, né, por questões sociais mesmo. E a mãe dele era uma usuária de drogas e tinha vários problemas que acabavam passando para ele. Então, durante o filme a gente percebe que ele, desde a infância, sempre foi acompanhado pelo bullying. Na adolescência ele passou por várias crises de identidade. E aí, no terceiro ato do filme, ele acabou entrando no mundo do crime, né, como forma de sustento, que é o que acontece com muitos jovens negros em várias partes do mundo. Esse filme, ele ganhou o Oscar em 2017. E agora a gente vai falar um pouco sobre os aspectos do filme. Que aspectos do filme que vocês assistiram, assim, que vocês acham que é muito importante ressaltar, assim, momentos onde vocês viram o Chiron passando por algumas situações e pensaram, cara, eu já passei por isso, ou nossa, sei exatamente o que ele tá passando e tal. Que momento, assim, da vida do Chiron mais tocou vocês durante o filme? Eu acho que eu não me... A vida do Chiron e a minha vida, assim, tem uma distância completamente gigantesca, assim. Os momentos que me emocionaram mais do filme, que mais me impactaram do filme, foram momentos que, na real, eu não sabia como era, né? Que eu não sei como é viver aquilo, e eu achei que o filme conseguiu me transmitir esses momentos muito bem, né? Que eu acho que foi o momento que ele tem aquela cena de amor entre ele e o garoto na praia e tal, que eu acho muito interessante. Tá aí uma coisa que eu me identifiquei, que é a questão da masculinidade, né? Que eu acho que tem muita discussão sobre isso no filme. Que, enfim, a relação desses dois é muito sutil e muito interessante, eu achei, porque eles ficam tentando manter essa máscara, né, de homem masculino e desse padrão de masculinidade, ao mesmo tempo que aquele garoto lá, tentando manter essa máscara, tenta dar em cima ali do Chiron, e o Chiron, ainda não sabendo de nada, assim, acha aquilo muito estranho e, pô, tipo, por que você tá me falando esse tipo de coisa, sabe? Que tipo de pessoa que tipo de homem dá apelido pra outros caras, tá ligado? Que ele chama ele de Black, né? Então aquela cena da praia eu achei muito sensível, assim, e acho que eu
falar de identificação, me identifiquei com isso, assim, que desde sempre, como homem, a gente cresce tendo que não demonstrar afeto e etc, tendo que se provar fisicamente. E é claro que o homem negro é 5 vezes mais, né? Se o homem branco não pode demonstrar sentimento, o homem negro é mais ainda. Se o homem branco tem que ser uma máquina do amor, o homem negro tem que ser mais ainda. Se o homem branco, enfim, tudo isso. Então eu identifiquei ali e achei legal como quando os dois estão juntos ali, eles se libertam e tal. E até o Sharon, quando ele cresce ali, que foi outra coisa que eu notei também na atuação do cara, assim, que é muito boa, que ele é todo machão e tal, só que aí, tipo, ele volta a ser aquele Sharon adolescente que tá quietinho na dele, assim, quando ele vai falar com eu esqueci o nome dele, é o Kevin, né? Kevin. Quando ele vai falar com o Kevin, que tá o mais velho. Acho que foi isso. Bom, gente, eu também, que nem o Gabriel falou, a minha realidade é muito diferente da dele. Não tiveram momentos assim que eu me identifiquei, tiveram momentos que eu me senti muito emocionada, porque o filme é sensacional, mas talvez a única parte do filme, parte não, né? A única ideia do filme que eu tenha me identificado é você tendo uma pessoa próxima de você viciada e sofrendo, isso é bem difícil. Mas, assim, outras partes eu não me identifiquei tanto, na verdade. Mas foi bem interessante porque o filme ele consegue tocar em vários assuntos de um jeito muito bom, de um jeito que não fique tão clichê como vários outros filmes fazem. É um jeito bem diferente que eles tocam a sexualidade, eles se descobrindo, tudo isso. É muito bom. E vocês, o que vocês acharam? Vocês têm alguma coisa para falar sobre isso? Isso que a Rafaela falou agora no final, né? A forma que foi abordado no filme, o afeto do Sherman, a forma que foi mostrado, né? De que forma ele descobriu o afeto dele e a negação. O que vocês acharam dessa parte? Assim, acharam que é uma coisa muito comum? Vocês acham que na vida real é parecido com isso que acontece? Eu sou uma pessoa hétero e cis, então sobre essa parte de se eu acho que é muito parecido, eu não posso falar ao certo. Acho que cada um reage do seu jeito também, mas levando em consideração por ele ser um homem negro, que nem o Gabriel falou mesmo, eu acho que a parte de negação, na minha visão, foi bem mostrada. Porque sempre tem esse estereótipo de o cara negro é o cara mais... é o machão, é o cara que não pode demonstrar nada, não pode nem chorar. Meu pai é um exemplo desses, só pra falar. Ele é um negão, assim, fortão, ele não chora, ele não dá abraço, não faz nada. Então, para um cara negro é muito mais difícil se descobrir desse jeito. Então, eu acho que foi mostrado de um jeito legal, assim. Não sei se é a realidade de todos, porque não é meu local para falar, mas eu achei bem legal. Como a Rafa falou, eu também tenho essa distância, assim, eu consigo me identificar com ele pelo fato dele ser homem e algumas situações que ele viveu, mas acho que, mano, foi mostrado, assim, se fosse pra mim chutar, né, e também conhecendo um pouco, foi mostrado brilhantemente, assim, porque eu também me identifiquei com algumas coisas, assim, que eu acho que, na real, todo homem, ele se descobre ser humano, tá ligado? Porque a gente é cobrado que a gente não seja ser humano. Em algum momento, quer dizer, alguns homens nunca, né? Mas em algum momento você tem que se descobrir, mano, você vai chorar, tá ligado? Você tem sentimentos, você pode falar eu te amo pra quem você quiser, tá ligado?
hoje em dia eu tenho o privilégio de ter um círculo de amigos muito desconstruído e tenho muitos amigos héteros e a gente fala um pro outro que a gente se ama, a gente demonstra carinho de todas as formas assim e não se sente menos masculino por causa disso, mas com certeza é um problema, assim, principalmente na vida do homem negro, que, cara, o homem, eu não sei, foi construído de tal forma que alguns preconceitos, eles são muito mais atenuados, assim, numa comunidade negra, tá ligado? Tanto que, por exemplo, no rap, o rap ele foi homofóbico, assim, durante muito tempo, ele é machista até hoje, assim, de muitas formas, e o homem negro tem essa barreira muito mais alta, eu sinto assim, inclusive até de reconhecimento em cultura pop, por exemplo, que eu não vejo tantos negros gays assim com as mesmas possibilidades de evidência que outras pessoas da comunidade LGBT brancas, assim, LGBTQI+, né? Acho que é isso, assim, eu acho que foi feito brilhantemente, assim, eu até me identifiquei, que nem eu falei, assim, nessa... todo homem passa por aquele jogo lá que eles fazem, de bater, assim, desafio você bater e tal. Mano, todo moleque já brincou de briga, tá ligado? Todo moleque já teve que... Pô, eu vou ter que bater nesse cara mesmo e se eu não bater eu vou ser excluído desse grupo. Enfim, teve que lidar com isso. E sei lá, né? Acho que é isso. Sobre isso, eu pensei em uma pergunta aqui, depois tem uma outra pergunta que é meio separada dessa, mas... Eu lembro que na época, na fase que ele tá adulto lá, e ele se veste bem assim, uma característica bem 50 Cent mesmo, né? E vocês acham que ele faz isso porque é o estilo dele? Ou porque ele tem medo de mostrar quem ele é? Realmente, assim, por exemplo, sei lá, um cara que é gay... E só que ele tenta se esconder nesse traje que geralmente os héteros usam, sabe? Queria perguntar isso. Eu acho que nessa questão o filme ele é muito brilhante de novo, porque ele não cai no clichê de tipo, dar uma resposta exata para essa pergunta. Essa é a minha visão, tá? Não sei de nada assim, mas é o que eu entendi do filme. Ele não cai num clichê de dar uma resposta, essa é uma casca que ele tá vestindo. Não, ele na adolescência, ele sofre aquele trauma, né, que é de ver aquele cara que ele, primeira e única vez que ele se relacionou com alguém amorosamente, ser obrigado a surrar ele, e ele muito fortemente se mantém de pé, né, falando assim, mano, tipo... Porque, querendo ou não, o cara que tá dando soco naquele moleque também tá se machucando. Ele fala assim, velho, tipo, eu vou continuar de pé, mano. Você vai ter que, a decisão é sua, sabe? Tipo, cada soco que ele tá dando ali, ele tá se machucando também. Eu acho que esse momento meio que criou, no caso, tanto que a transição, né? Quando ele é preso, transiciona pra ele grande. Então, é um momento que criou parte da personalidade dele. Então, quando ele volta lá e ele tá com aqueles dentes de ouro, correntona, pá, já é traficante, gigante, é óbvio, ele fez tudo isso como um recurso, como uma casca. Ninguém vai olhar pra ele e vai falar assim, pô, esse cara é gay, tá ligado? Porque ele se distanciou muito disso, porque ele viu que, mano, é isso, tá ligado? Tipo, violência e etc. É assim que a gente vai resolver as fitas, tá ligado? E ele tava na prisão também, e tudo que ele viu na prisão. E aí, tanto que quando ele encontra o cara, eu me senti incomodado também, eu acho que foi algo proposital do filme, do cara ficar falando pra ele, esse não é você, sabe? Esse não é você. Tipo, mano, eu vivi toda a minha vida, tá ligado? Tipo, como que você tá falando que esse não sou eu? Esse sou eu agora, tá ligado? E você é, tipo, meio que é culpado disso, sabe? Você tem
você tem uma parcela de culpa em como eu sou agora, sabe? Não é que não é ele, não é que também é ele, mas é uma construção dele, sabe? Então, tipo, foi uma casca que ele criou pra esconder algo, mas ainda assim acho que faz parte dele, assim. Eu acho que todo homem meio que lida com isso, assim, a gente cria certas cascas e essas cascas fazem parte da gente e a gente tem que ficar lidando com isso, assim. E acho que é isso mesmo. Uma coisa interessante, que eu não sei se vocês prestaram muita atenção, mas foi um negócio que eu, quando eu vi, assim, foi uma das coisas que eu prestei mais atenção, é que quando ele vai encontrar o Kevin, ele grande já, né, adulto, assim que ele chega lá, ele troca de camiseta. Ele vai vestir de um jeito, que é o jeito que ele geralmente fica lá na cidade dele. Quando ele chega lá, ele coloca outra camiseta pra entrar lá no lugar, né? Então é assim, pra mim mostrou uma insegurança da parte dele do que ele ia encontrar lá dentro. Porque, pra mim ficou claro isso também, de que ele, depois daquele momento, depois dessa situação, né, da treta na escola, ele não se relacionou mais com ninguém. E aí naquela cena que ele aparece no carro também com o cara perguntando, né, cadê as meninas e tal, e ele, tipo, dá uma disfarçada e tal. Mas eu acho que o filme ele foi muito bom em não colocar estereótipos. Talvez, assim, a minha forma de ver não é que aquele estilo que ele usou pra se vestir, que ele tava meio com aquele estilo mais grande, assim, pra mim aquilo não foi uma casca que ele criou. Ele foi criado nesse ambiente e essa é a forma que as pessoas ali se comportavam. Então, eu acho que o fato dele ser, pra começar, um negócio que me deixou encucado assim, o filme inteiro, e eu li várias resenhas falando sobre isso, e que eu fiquei assim, mas da onde saiu, é que em nenhum momento do filme aparece que ele é gay. Só aparece que ele ficou com Kevin, e aí por não aparecer ele ficando com nenhuma menina, a gente deduz que ele é gay. Mas daí, isso é completamente dedução na nossa cabeça. Até onde eu lembro, não apareceu em nenhum momento ele falando que ele era gay. A gente só não viu ele ficando com nenhuma mulher. Então, eu acho que foi muito bom. Eles não colocaram estereótipos, né? Tipo, não é... Tipo, ele ficou com um cara uma vez na vida dele, daí ele saiu dali escutando Lady Gaga, sabe? Ele, tipo, continuou sendo a pessoa que ele já era, cresceu e formou uma personalidade, e ele não estava dentro do estereótipo de gay. E isso eu achei uma coisa muito interessante, assim, que foi abordada também, né? Aí eu acho que fica muito uma... Qual que é a expressão? Eu acho que é uma interpretação livre, assim. A gente nunca vai saber se ele realmente era, que aquele realmente era o estilo dele, a forma que ele gostava de ser, ou se era uma casca. E eu acho que a gente é assim com basicamente todas as pessoas. A gente nunca vai saber se uma pessoa realmente é daquele jeito e tem aquela personalidade e se veste daquela forma porque é o que ela é, ou porque é uma casca que ela criou pra se proteger, assim. Eu acho que a gente nunca vai saber, na verdade. De ninguém. Nem dele, nem de ninguém. Meu nome é Laura Aragão. Eu queria, aproveitando, né, vocês dois falaram sobre a questão da escola, né? Quando vocês estavam na escola, tipo, vocês se sentiam diferentes e tudo mais, e no filme também mostra isso, né? Ele sofre muito bullying na escola. E aí, duas coisas. Primeiro, sobre essa questão ainda que vocês estavam falando, tipo, eu sentia que, assim, que ele dava pra contar no filme quantas vezes mostrava ele sorrindo, assim. A sensação que eu tinha é que a expressão dele era sempre apática, porque, tipo, a situação que ele tava vivendo era essa. Então, ele meio que se conformava com o que ele tava vivendo. E, tipo, o filme, ele passava por tanta coisa que parecia que ele nunca parou pra entender o que ele tava passando, sabe? Tipo, ele só ia vivendo. Tipo, as coisas acontecendo, ele nunca parou pra pensar, tipo, sei lá, questionar, por exemplo, a sexualidade dele. Não, ele só ia vivendo, as coisas iam acontecendo. E é isso, sabe? Então, sei lá, eu acho que nem ele sabia muito o que ou quem exatamente ele era, sabe? E outra coisa, sobre a questão da escola,
teoricamente, a escola é para ser um lugar diverso e que respeitasse essas diferenças. Só que não é, né? Na verdade, a escola é tipo um antro de bullying, assim. Aí eu queria saber de vocês, assim, o que vocês acham, qual seria mais ou menos o papel da escola nesse sentido? Porque a gente estuda que deve ter diversidade, papapá, só que, na verdade, as atitudes práticas dos professores até não corroboram com isso, sabe? Então, como que deveria ser para vocês? O que a escola deveria fazer para ajudar nesse sentido? Eu acho que a gente pode até observar, assim, no comportamento dos professores, né? Tipo, aquele moleque lá que pegava no pé dele. Tipo, mano, eu achei super apático, tá ligado? A reação do professor, tipo, o moleque enchendo o saco, falando merda pra caralho, e o professor, tipo, pô, que é isso? Que é isso, cara? Para com isso, não sei o quê. Tipo, não adiantando nada, sabe? E é foda, porque as crianças, a gente, né, na escola, e até a gente vê também na universidade isso, a gente se sente muito impotente, assim, tipo, a gente não sente que a gente pode confiar nas supostas autoridades que a gente tem que ir contar e tal, tipo, a gente não sente que vai resolver merda nenhuma, tá ligado? Eu acho que, pior que eu não consigo pensar numa solução de, tipo, num passo a passo até se tornar um bagulho perfeito, tá ligado? Mas eu acho que acho que também tá um pouco melhor. A gente tem que ficar mais atento, assim, que nem se falou, tipo, a gente estuda no papel que tem que ter diversidade e tal, e na prática isso não se confirma, assim. No fim das contas, eu acho que a escola, ela faz mais um papel de reprodução disso, e quem realmente resolve as situações de dentro para fora, assim, das comunidades são os movimentos negros e feministas, etc., que vão atingindo cada uma das pessoas, assim, e às vezes dentro de uma família ou alguma criança pode ter contato com isso e acaba manifestando isso na escola, assim, e contagiando as outras pessoas, assim, porque questão de instituição mesmo, eu não vejo, assim, eu não vejo eles trabalhando contra o racismo, contra esse tipo de coisa, não vejo nada eficiente, assim, nos tipos de comportamento que eles têm, por exemplo, de expulsão, mas aí, enfim, eu já ia começar a falar pra caralho do sistema de ensino como um todo, assim. Questão de nota, tudo isso serve na minha visão, pra dividir a gente, assim. Também não tem uma resposta, assim, né? Tipo... Eu acho que, assim, a gente poderia colocar várias coisas, mas que iam ficar no papel, porque antes da gente fazer uma mudança, nesse sentido de educar sobre essas coisas dentro da escola, a gente tem que mudar primeiro o sistema educacional, que é muito difícil. A gente pode falar coisas de ensinar sobre a cultura negra, ensinar sobre diversidade na escola, porque assim, eu sei que vários professores se importam com isso, mas também a educação da criança, na verdade, vem de casa, né? O que eles podem fazer é orientar, a escola sempre orienta. Quem educa são os pais, né? Que pra gente ver, né, como é que tá o Brasil hoje em dia, não educam tão bem, alguns, né? Então, assim, a gente poderia falar várias dessas coisas, ensinar sobre diversidade, ensinar sobre culturas diferentes. Por exemplo, no La Salle, que eu e a Laura a gente estudou, a gente teve religião, né? A gente teve aula de religião. Mas, por exemplo, quantas vezes a gente pegou e falou de religiões afro? Você lembra de alguma? Eu não, tipo assim, se teve, eu não lembro. Porque foi coisa de uma aula só. Não teve todo esse incentivo. Mas isso a gente fala em escola particular. Em escola pública, às vezes mal chega o material. Entende? Então, acho que antes da gente tentar pensar nisso, a gente teria que fazer toda uma mudança no sistema educacional. Isso é muito difícil,
Mas enquanto tá assim, eu acho que a escola deveria tomar providências quando esses episódios de racismo, de bullying, tudo isso acontece. Não só o professor falar separa a briga, acabou, ou dar uma advertência, sabe? Eu acho que deveria dar uma punição e uma punição educativa também. Por exemplo, faz um trabalho sobre, sei lá, sobre o bullying que você praticou, sabe? Por exemplo, ele praticou um bullying contra uma pessoa autista, faz um trabalho sobre isso. Entende? Mas é coisa assim que é mais orientação, porque se a criança já vem mal educada dentro de casa, sabe? São esses os papéis que a escola pode fazer. Eu acho que é isso. Uma vez eu tava assistindo uma entrevista, acho que da Thais Araújo. Acho não, era da Thais Araújo. Aí ela tava falando que ela sempre estudou em escola particular. E aí ela disse que em uma das escolas, ela era a única mulher negra na escola. E que essa escola fazia meio que algumas coisas pra mostrar que isso não era uma coisa normal, assim. Então, por exemplo, eles ia ter uma representante de sala, uma representante que ia representar a escola. Aí eles colocavam ela pra ser representante, tipo, pra meio que mostrar pros outros alunos brancos, e eles iriam se acostumando em ver uma mulher, uma pessoa negra em uma posição de destaque, sabe? Então, sei lá, isso é uma coisa simples, super simples, e que eu acho que faria muita diferença, assim, sabe? Só que, sei lá, eu não vejo muitas escolas fazendo isso porque eu acho que é mais cômodo não fazer, sabe? Do que causar uma discussão e às vezes envolve outros pais, né? Que às vezes acabam ficando exaltadinhos de ver isso. E aí eles estão num comodismo e aí deixa seguir o baile, sabe? Não faz nada diferente, sei lá. Então, tipo, realmente, tipo, que nem você falou, eu acho que até ajuda, assim, mas eu acho que é muito complicado também, porque, que nem eu falei, tipo, pô, você vai... Quer dizer, provavelmente essa mulher negra, né, ela queria estar lá, não foi obrigada a estar lá. Mas eu acho que é algo que, querendo ou não, no meio social dela, isso fez com que ela fosse destacada, sabe? Tipo, e, sei lá, pode ter gerado inveja dos amigos ou alguma coisa assim. Então, tipo assim, não querendo falar que não foi bom, né, isso. Mas só querendo falar que, tipo assim, o certo, se for ver, seria realmente ter muitos negros, né? Na real, eu acho que devia acabar a escola particular, só ter escola pública. Mas devia ter mais negros em escolas particulares, vamos pôr assim, tá ligado? As coisas deveriam estar mais juntas para que isso acontecesse organicamente e não que isso destacasse aquela pessoa e aquela pessoa pudesse de alguma forma virar um alvo, sabe? Alguma coisa assim. Eu acho que, eu não sei como tá hoje em dia, assim, eu acho que as pessoas estão um pouco mais abertas, assim, a juventude tá menos racista, menos homofóbica, menos misógina e tal. Querendo ou não, às vezes as escolas, mesmo não com a intenção disso, mas o que a gente vê muito em escola é a pessoa, a autoridade que a criança enxerga são os professores, coordenadores, diretores. E a figura que algumas crianças têm na cabeça, pelo racismo estrutural, por toda essa história, as figuras inferiores são faxineiras, são, sabe, pedreiros que ficam na escola, e vamos falar assim, na maioria das escolas, quem tá em cima, quem é diretor, quem é professor, quem é coordenador, branco. A faxineira, negra. Então, por exemplo, assim, e isso até em faculdades, né? Mas eu achava muito legal quando eu era menor e eu via que eu tinha um professor negro. Eu achava muito legal. Mas, assim, mesmo que a escola
faça isso mesmo sem pensar, né? Tipo assim, contratando mais professores brancos do que negros, pode falar negócio de mereceram estar lá, de meritocracia, mas ainda assim, seria muito revolucionário na vida de uma criança ver que a autoridade dela, o diretor é negro, o coordenador, sabe? Até mesmo o professor é a pessoa que ensina ele ou ela. Então, isso seria bem legal. E falando sobre incluir, assim, já que acho que escolas particulares não vão acabar tão cedo, vocês acham que incluir, por exemplo, algum tipo de cota na escola particular seria uma boa? Eu fiquei pensando aqui, mas tipo, só para saber a opinião de vocês. Eu acho que eu acho muito impossível, mesmo que vamos supor que seja uma saída, eu acho muito impossível isso acontecer em escola particular, porque é uma estrutura tão branca, tá ligado? É uma estrutura tão, tipo, coisada que eu acho difícil, assim, tipo, eles se submeterem a isso, sabe? Eles largarem mão desse osso desse jeito, assim, eu acho. Só se for, sei lá, uma pressão do governo, assim, uma pressão política do movimento negro no governo para pressionar as escolas particulares, não sei, acho difícil. Acho que, na verdade, o que seria o ideal mesmo era melhorar a qualidade das escolas públicas, né? O que também é uma realidade meio distante, né? Mas que resolveria muitas coisas. Principalmente pensando no que vocês falaram, né? Tem muitos pretos na periferia, etc, etc. Essas pessoas vão estudar em escolas públicas. Então, como melhorar o ensino dessas pessoas? Melhorar o ensino da escola pública. Tipo, aqui, que nem aqui no Parque Beirão, vamos supor que alguém daqui consiga uma vaga em uma escola particular. Essa escola particular vai estar lá na PQP, tá ligado? Não vai estar próximo aqui. Eu estudava em escola pública e ainda tinha que ir lá na PQP pra estudar lá. Imagina se fosse particular, tá ligado? O certo era a escola aqui do bairro ser boa. Aí eu não precisaria ter que me locomover tanto, ter que me submeter a tantos momentos de perigo para ir estudar, sabe? Poderia só subir a rua aqui onde tem uma escola. Só que essa escola é completamente largada pelo governo. Enfim, né? É só um lugar onde várias crianças carentes vão para lá e acontece essa sopa de tudo que é ruim, assim, de multiplicação de pensamentos machistas, toda essa questão de violência da questão negra, sem nenhum amparo, inclusive submetendo certos professores a situações onde ele não pode fazer nada, assim, porque é tão descontrolado que ele não tem o que fazer ali, sabe? Então, eu vou pedir para vocês, se vocês tiverem recomendações de filme, livro, música, artigo, tudo que trata desse assunto, vocês podem falar. E aí a gente vai deixar para as pessoas consumirem também. Eu quero indicar um documentário muito, muito bom. Se você é homem e tá ouvindo isso, você ainda não viu esse documentário, vai ver, tipo, agora, tá ligado? Mesmo que você se ache desconstruído e talvez tenha algumas conclusões óbvias, ouvir relatos de outras pessoas é muito bom, assim. Eu acho que vai te fazer uma diferença muito grande na sua vida, que é o documentário que tem na Netflix, The Mask You Live In, ou A Máscara em que Você Vive, que é um documentário justamente sobre masculinidade, apresenta vários dados, também toca na questão negra. Outra coisa que eu queria recomendar também é um filme da Netflix que chama Boys in the Hood, ou em português é Os Donos da Rua, que é um filme que eu gostei muito porque ele mostra como que na vida de um homem negro são pequenos momentos de decisões e pequenas casualidades e, enfim, tudo vai fazer com que você seja ou morto ou violentado de alguma forma, ou que você se veja ali num ciclo de violência e de crime, enfim. E é um filme muito bom,
porque por causa disso, eu acho que consegue ilustrar muito bem isso, assim, como muitas vezes na vida de um negro é difícil ter escapatória dessas coisas, assim, e tudo vai levar para isso, sabe? E eu queria, por último, uma música que eu ouvi recentemente que bateu muito bem em mim, me arrepiou, chama All Right, do Kendrick Lamar. Muito bom. Acho que é só isso mesmo. O que eu só ia falar é, principalmente para brancos que gostariam de se informar, né? Mais sobre que, assim, é que cada um tem um gosto, né? Mas pega uma coisa que você gosta, por exemplo, uma arte, um artista, uma música, você gosta de música. Pesquisa nesse gênero da música as pessoas negras que fazem parte dele. Você gosta de arte, pesquisa artistas, pintores, poetas, escritores. Sempre busca saber. É muito bom, porque a gente não tem que só se informar da história, a gente tem que consumir. Então é isso, sempre tentar colocar essas pessoas no topo. Até se for Instagram, segue o Instagram de gente negra, tudo isso, gente. Dá para trazer tudo para a atualidade. Tudo. Então é isso. Quero agradecer muito a participação de vocês hoje. Foi uma discussão maravilhosa. Obrigada, gente. Até a próxima.